E para você que está idolatrando o seu marido, a sua esposa e coloca esse amor acima do de Deus, escuta essa. Eu já fui uma pessoa que idolatrei muito o meu ex-marido. Nessa época a idolatria era tão grande que ele não era cristão, me proibia de ir à igreja e eu simplesmente aceitava. Nessa minha idolatria eu resolvi compor uma música de amor para ele. A letra da música falava justamente sobre o que estávamos vivendo, porque era uma relação de vai e vem. Essas relações onde se termina e volta. Mas como eu fiquei cega espiritualmente, eu só via diante dos meus olhos o meu ex-marido. E então um dia eu compus uma música para ele. Certo dia eu tinha saído do trabalho quando encontrei um amigo meu que era músico. Então eu contei para ele sobre essa composição. Ele ouviu a música e achou linda. Na mesma hora ele me disse: você pode ir a um estúdio agora gravar essa música? Porque eu tenho um amigo que ele tem um estúdio dentro da sua residência. E eu não pensei duas vezes e fui com ele. Chegando lá, gravamos a música ficou perfeita. E eu saí com um CD provisório na mão, porque a ansiedade era muita. Eu tinha que naquele dia entregar essa música para o meu esposo e declarar o meu amor para ele através de uma canção. Mas quando eu cheguei lá, o meu esposo estava enfurecido, porque eu não fiz a janta e porque eu passei do horário que era de costume chegar do trabalho. Então eu expliquei a ele com todo o amor sobre o motivo do meu atraso, mas ele continuou bradando. Então eu retirei o CD da bolsa, entreguei nas mãos dele, ele olhou, pegou o CD e arremessou no chão. Nesse dia eu fui dormir muito triste, mas os dias se passaram e eu tinha combinado com a pessoa do estúdio que passaria lá depois de 2 semanas para pegar a cópia original da gravação da música. E então eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, que ele me recebeu, ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: minha irmã, você é cristã? Eu, com muita vergonha, porque eu estava afastada dos caminhos de Deus, olhei para ele, baixei a cabeça e disse: sou. Então ele me disse: olha, quando eu estava trabalhando na sua música aqui em casa, a minha mãe chegou da igreja com meu irmão. Então ela foi se aproximando, olhou para mim e disse: de quem é essa música? Aí eu disse que você tinha passado aqui, que fez essa música em dedicação para o seu marido. Aí ela disse: eu estou sentindo muito a presença de Deus através da letra dessa música. Fala para ela para ler o livro de Juízes, a história de Sansão. Porque ela tá achando que essa música foi feita para o marido dela? Diga a ela que não foi. E a letra da música dizia assim: são nessas diferenças que paro para pensar se devo prosseguir ou se devo parar. As suas atitudes nem sempre me convêm. Não suporto a ideia de ficar em vai e vem. Não quero acreditar que o sonho acabou. Não vê que está matando a cada dia o nosso amor. Preciso olhar para frente, olhar para mim, olhar para a vida. Mas quando vai embora não suporto a despedida. E então esse irmão, ele olhou bem nos meus olhos e pediu que eu cantasse o refrão da música. E eu cantei. Você é como o sol que clareia ao meio-dia. É como anoitecer que chora quando nasce o dia. Quando você vai embora, eu não suporto a tua ausência. Não vê que está em mim o que completa a tua essência. Nessa parte ele mandou eu prestar atenção no que eu estava cantando. Não vê que está em mim o que completa a tua essência. Aí ele me disse: e a minha mãe mandou te dizer que a tua essência será completa em Cristo Jesus e não em homens. Então esse irmão me entregou o CD e eu fui para casa chorando. Depois de toda essa dedicação de amor, o meu marido me traiu e me deixou. E eu encerro esse vídeo aqui dizendo: esse é mais um testemunho que eu não gostaria de retirar da gaveta, porque são minhas histórias, as minhas histórias de vida. Quem está me acompanhando aqui sabe que eu estou trazendo muitos testemunhos. Testemunho de cura, de libertação, testemunho de que Deus é, de que Ele não mudou. Ele continua fazendo as mesmas coisas que Ele fez lá no passado e continuará fazendo até a volta do teu Filho, Jesus Cristo. Mas eu tive muita resistência em trazer alguns testemunhos que, ao olhar humano, são testemunhos de fracasso. E foi justamente isso que eu disse ao Espírito Santo. Eu não vou retirar esses testemunhos da gaveta, porque eu tenho vergonha dessa parte da minha vida. Aí o Espírito Santo me diz: pois saiba que são esses testemunhos que farão com que o meu povo cresçam espiritualmente. Porque muitos estão contando nas redes sociais somente as bênçãos, mas ninguém quer expor a parte dolorosa, a ferida, os momentos em que muitos não eram nada e eu exaltei, eu levantei na terra. Ninguém está disposto a falar isso, minha serva. E você fará. E então estou aqui obedecendo a voz do Espírito Santo. Essa é uma história, esse é um testemunho que eu não gostaria de falar. E a mensagem que a mãe desse rapaz do estúdio pediu para que ele me entregasse sobre Sansão fala justamente sobre isso. Porque Sansão era nazireu. Nazireu significa um homem separado por Deus. Porque Sansão ele tinha um propósito. Mas Sansão ele colocou os olhos no amor que ele tinha por Dalila. E ele idolatrou Dalila. Ele colocou esse amor que ele estava sentindo por uma mulher acima do amor de Deus, acima do chamado que Deus tinha para ele. A ponto dele entregar toda a unção que Deus tinha entregue para Sansão. Sansão contou seu segredo espiritual para Dalila. Dalila, sabendo, traiu ele e entregou ele aos inimigos.
O resultado da história é que Sansão ficou cego. E essa cegueira, meus irmãos, está falando sobre a cegueira espiritual. Quando nós idolatramos o nosso esposo, a nossa esposa, colocamos o amor deles acima do de Deus, a unção de Deus em nossas vidas, ela se esvazia. Ela vai por ralo abaixo. E o resultado é uma cegueira espiritual. Assim foi com Sansão e assim foi comigo. Então eu encerro esse vídeo aqui dizendo: a palavra do Senhor nos fala que o coração do homem é enganoso. Quem pode conhecer? Tenha um amor equilibrado pelo seu esposo, pela sua esposa. Que seja um amor sadio e que não ultrapasse o amor que você tem por Cristo Jesus. Porque a Bíblia declara que foi Ele que foi moído por nossas transgressões. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus. Não estava sobre um homem, uma mulher. Que Deus, Ele provou o seu amor para conosco, mas não foi como uma música. Deus provou o seu amor para conosco, entregando seu único Filho, Jesus Cristo, por nós. Pense nisso. Tenha um amor equilibrado. Não idolatre ninguém. Porque Jesus, seu noivo, Ele vem novamente. Porque o céu é real e Ele é logo ali. Deus abençoe.